Olá, bem-vindo a mais uma aula de revisão. E aqui nós vamos trabalhar o reino animalia, só que para os vertebrados. Sem perda de tempo, vamos começar a nossa aula. Iniciando nossa revisão de zoologia para vertebrados, ou seja, para cordados, a gente deve lembrar de alguns detalhes aqui. Primeiro que a gente divide os cordados em protocordados e os eucordados. Os protocordados são aqueles cordados mais primitivos que são destituídos de crânio e vértebras. Os eucordados, os mais evoluídos, os mais atuais, já apresentam crânio e vértebras. Dentro dos eucordados, mais uma dicotomia, porque a gente tem os agnatos e os gnatostômios. Os peixes agnatos são aqueles que não têm mandíbulas, o exemplo, os ciclostomatas. Já o restante, que a gente vai trabalhar aqui, todos eles gnatostômios, certo? Todos eles com mandíbula. Começando com os peixes, então, os peixes serão organismos com as suas características gerais divididos em condrictes e osteíctes. Os condrictes com esqueleto, cartilaginoso, sem bexiga natatória. E os osteíctes com esqueleto ósseo, com bexiga natatória. Lembra que a bexiga natatória tem função de flutuabilidade. Já os anfíbios, vida dupla, né? A conquista do ambiente terrestre, mas apresentam pele úmida e glandular. Certo? E glandular. Os répteis, conquista efetiva do ambiente terrestre, então, pele seca, queratinizada e ovos com casca. Lembre-se que aqui houve o desenvolvimento do amnion, né? O que evitou a desidratação, né? Ou seja, que possibilitou o desenvolvimento fora de um corpo de água. Já as aves, agora os primeiros homeotérmicos, junto com os mamíferos, onde a temperatura do corpo é constante. Aqui temos todos os ectotérmicos, tá? Todos os ectotérmicos, mas as aves apresentam penas queratinizadas, depois a glândula uropigiana, que serve para lubrificar as penas, e ainda ossos pneumáticos, que possibilitam o quê? Que essa ave ela fique mais leve, são ossos ocos cheios de ar e também facilita, né, o entendimento da homeotermia. Já os mamíferos apresentam pelos, glândulas mamárias e sudoríparas. Certo? Então essas são algumas características gerais que devem ser revisadas para cordados. Agora vamos revisar o sistema digestório dos diferentes cordados, iniciando mais uma vez com os peixes, lembrando que os peixes condrictes apresentam o que a gente chama de válvula espiral. Essa válvula espiral, ela serve para diminuir a velocidade do alimento, aumenta a superfície de contato. É como se fosse um intestino sanfonado.
E aí ele diminui a velocidade de passagem do alimento, aumenta a superfície de contato, melhora a absorção. Já os peixes do tipo Osteictes apresentam em seu sistema digestório os chamados secos pilóricos, que auxiliam na produção e eliminação de enzimas digestivas. Olha lá, produção e secreção de enzimas digestórias. Opa! Digestórias. Já os anfíbios, eles apresentam um sistema digestório completo, mas devemos lembrar que quando jovens são herbívoros, mas quando adultos, eles são carnívoros. Os répteis, animais carnívoros, apresentam aqui um sistema digestório completo, mas devemos lembrar da dentição de ofídeos. Opa. 4 tipos de dentição. Vamos lá. As aglifas, as proteróglifas, opistóglifas e as solenóglifas. As aves, que apresentam um bico que não sem dentes, aí elas vão apresentar no seu sistema digestório aqui, por exemplo, o papo, com a função de uma dilatação do esôfago, né, de armazenar o alimento. Na verdade, ele armazena, ele umedece, ele amolece o alimento. Depois, os 2 estômagos, né, o proventrículo, né, esse proventrículo, que é o estômago, é dito químico, e a moela, que é o estômago mecânico. E tudo isso finaliza em uma cloaca. E os mamíferos, com o sistema digestório completo, a gente deve lembrar lá de dentro dos ruminantes, que apresenta o estômago com 4 cavidades. Lembrem quem são eles. Vai apresentar o rumen, depois vai apresentar o estômago, que é o retículo, o omácio e o abomácio, tá? E aí, lá no primeiro estômago, que é a pança ou o rumen, é aquele que vai apresentar micro-organismos produtores de celulase. Nós, mamíferos, temos 2 tipos de dentição, quando os dentes forem todos iguais, homodontes, mas quando os dentes forem diferentes, heterodontes. E essa foi a revisão do sistema digestório. Agora vamos revisar o chamado sistema circulatório. Tá aqui ele, ó. Então, nos peixes, o sistema circulatório é um sistema primeiro. É um sistema circulatório simples. Porque ele tem uma única via de circulação, onde o coração tem 2 cavidades. O coração vai apresentar um átrio e um ventrículo. Nos anfíbios, já existe a chamada dupla circulação, porque essa circulação nesse momento fará a oxigenação do sangue lá nos pulmões, mas também vai fazer a oxigenação dos tecidos. Então tem 2 tipos de circulação. Aí o coração
vai ter agora 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Só que como tem 2 átrios e um único ventrículo, essa circulação ela é agora incompleta. Porque há a mistura do sangue arterial com a mistura do sangue venoso aqui, ó, no ventrículo, tá? A mistura do sangue. Nos répteis, então, também com dupla circulação. Agora, o coração já apresenta 4 cavidades. Vamos lembrar aqui, ó, 2 átrios e 2 ventrículos. Só que o ventrículo, ele não tem fechado ali o septo ventricular. Lembrem-se disso, ó. Lembrem do coração aqui, ó. Então tá dividido os átrios, mas ó, o ventrículo tá ainda não totalmente completo, ó. Então ocorre a mistura do sangue ali por causa do septo ventricular. Mas nos crocodilianos ele já apresenta as 4 cavidades fechadas, né? Mas o sangue se mistura fora na submersão, no chamado forame de Paniza. Então, para os répteis, também é incompleto esse tipo de sistema circulatório. Nas aves e nos mamíferos, a circulação ela é dupla, com o coração apresentando cada um deles 2 átrios e 2 ventrículos, onde não há mistura do sangue, ou seja, aqui ela é completa. Certo? Não há mais mistura do sangue. E essa é a nossa revisão para o chamado sistema circulatório. Então, agora revisando o sistema respiratório, o que a gente tem que lembrar dele? Que o sistema respiratório dos peixes condrictis é um tipo de sistema respiratório branquial, igualmente dos osteíctes, só que com algumas particularidades para cada um deles. Aqui, ó, são de 7 a 5 pares de brânquias, só que sem o opérculo. Estrutura óssea, claro, que protege as brânquias. E nos peixes osteíctes, são até 4 pares de brânquias. Tá? Pares de brânquias. E aqui sim, tem um opérculo protegendo. No sistema respiratório, então, dos anfíbios, aqui existe, então, um sistema respiratório pulmonar, bucofaringeal, ainda por cima, cutânea, e quando jovem, branquial. Nos répteis, já começa um sistema pulmonar. Nas aves, pulmonar. Lembrar que existe uma adaptação ao voo, que são os 5 pares de sacos aéreos. E, por fim, nos mamíferos, é pulmonar alveolar, com os alvéolos pulmonares. E com o auxílio aqui, né, do diafragma, o músculo do diafragma e musculatura intercostal. Intercostal aqui, para auxiliar na respiração. Vamos continuar a nossa revisão. Agora, a nossa revisão é para o sistema excretor dos cordados.
Começando então com os peixes do tipo Chondrichthyes, sabemos que esses animais eles realizam a chamada osmorregulação. Porque o meio é mais concentrado, há uma necessidade, então, de retenção de sais para controlar, então, a condição tônica, se tornando isotônicos ao meio. Então, eles concentram mais água também e a excreta sai mais concentrada, sendo caracterizados por serem peixes que secretam ureia, ou seja, são ureotélicos. Já os peixes do tipo Osteichthyes, na forma de amônia, e aí esses são amoniotélicos. Anfíbios, quando jovens, secretam na forma de amônia, ou seja, de novo, amoniotélicos. E quando adultos, na forma de ureia. Olha lá, ureotélicos. Répteis secretam na forma de ácido úrico. Altamente concentrada, mas de baixa toxicidade. Então, esses são chamados de ureotélicos. Lembre-se que para auxiliar no sistema excretor, para o sal, eles apresentam a glândula de sal, alguns deles, tá? E nos peixes Chondrichthyes existe a glândula retal, por causa do excesso de sal, tá? Nas aves também, o ácido úrico, sendo caracterizados por serem uricotélicos. Em aves marinhas também existe a glândula de sal. E nos mamíferos, ureia. Ou seja, ureotélicos. E essa foi a nossa revisão do sistema excretor. Finalizando a nossa revisão sobre o reino animalia para os cordados, ou seja, os vertebrados, a gente tem agora o sistema nervoso, que nos peixes do tipo Chondrichthyes, bem como os Osteichthyes, são 10 pares de nervos cranianos. Aqui também, ó, 10 pares de nervos cranianos. Só que, claro, existem os chamados órgãos dos sentidos. Nos peixes Chondrichthyes existem as chamadas ampolas de Lorenzini. Também existe para os dois agora, até vou fazer em azul aqui, a linha lateral e ainda as narinas. Nos anfíbios também, 10 pares de nervos cranianos, mas eles apresentam, como órgãos do sentido, tímpano externo e o órgão de Jacobson. O órgão de Jacobson. Répteis, aves e mamíferos vão apresentar 12 pares de nervos cranianos.
Aí o que acontece? Nos répteis, eles vão apresentar principalmente nos ofídeos a chamada fosseta loreal, né, que é um termo receptor, e também órgão de Jacobson. Certo? Então esses foram os chamados órgãos dos sentidos e essa foi a nossa revisão do Reino Animalia para os cordados. Não esquece de assistir a primeira parte, que é a revisão para os invertebrados, para fechar a tua revisão total para o Reino Animalia. Até a próxima aula de revisão. Tchau!